Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo. Deus está falando aqui através de Samuel, falando para Saul. Saul era rei, desobedeceu e veio a sentença. Você conhece essa história onde Saul oferece sacrifício. Ele faz aquilo que não estava não estava autorizado para que ele fizesse. E Deus transmite a palavra informando que já tinha levantado já estava no coração de Deus essa pessoa. Tanto é que quando nós chegamos no capítulo 16, Deus ordena que Samuel fosse ungir a Davi, rei de Israel. E o interessante é que quando Samuel unge a Davi, já existia alguém sentado no trono chamado Saul. Tanto é que o versículo 1 do capítulo 16 diz assim: até quando terás dó de Saul? Deus falando com Samuel. Mas o que me chama a atenção é esse título, segundo o coração de Deus. Por que Deus chama Davi de homem segundo o seu coração? Mediante a sua onisciência, Deus, já sabendo que no futuro Davi ia renumerar Israel, Davi iria cair com Betseba, Deus sabia que Davi iria matar Urias, ia fazer algumas coisas que iriam desagradar a Deus. Deus já conhecia o futuro. E mesmo assim, Deus denomina Davi como homem segundo o seu coração. Existem algumas características na vida de Davi que nos chamam a atenção. E isso nos leva a entender e extraímos como resposta de o porquê Deus chama Davi de homem segundo o seu coração. É muito interessante. Não saia do vídeo, permaneça aqui, assista até o final, você vai aprender junto comigo. A primeira lição, queridos, é que Davi, ele já vinha desde o início deixando transparecer a coragem que ele tinha. Davi foi um homem de guerra. Tanto é que a única vez que Davi ficou em casa na guerra, ele caiu com Betseba. Você conhece a história. Mas todas as vezes que Israel ia guerrear, Davi desde cedo. A Bíblia mostra ele muito novo ainda, matando um urso, matando um leão. A Bíblia mostra Davi enfrentando um gigante que o exército de Israel não tinha coragem de enfrentar. E o próprio gigante desafiava os israelitas. E Davi, ainda novo, se levanta com muita coragem. O que precisamos entender de coragem é que uma pessoa corajosa não significa que ela não teve medo de enfrentar aquela situação, mas ela superou, suplantou, venceu aquele sentimento de medo e conseguiu tomar posse da coragem e realizar o feito. Coragem. Deus procura coragem em mim. Deus procura coragem em você. A segunda coisa que nos leva a entender o porquê Deus chamar esse homem aqui de segundo o coração dele, é que esse homem, ele, apesar de ter fracassado, apesar de ter pecado, mas a maioria das coisas que ele fazia consultando a Deus. Davi consultava a Deus antes de ir guerrear. Tanto é que, se você for examinar, eu tenho um texto aqui, eu anotei, eu vou deixar você mesmo procurar. 1 Samuel capítulo 23, versículo de número 2, mostra Davi consultando a Deus. Davi era um homem que tinha esta preocupação de não tomar atitudes precipitadas, de não fazer nada fora da direção de Deus. E o que eu fico alegre em ler a Bíblia é que a Bíblia não deixa escondido debaixo de 7 capas nenhum tipo de fracasso daqueles que fizeram a história. E isso é muito bom, porque isso nos dá o entendimento de que nós recebemos como exemplo para fazer o mesmo. Davi pecou. Você pode dizer, mas Davi pecou. Pecou sim, mas Davi, ele foi sincero. Sinceridade.
Se você ler o capítulo, o Salmo de número 51, você vai ver Davi confessando o seu pecado: errei, transgredi e fiz e tal. E Deus ali deixou registrado na Bíblia a confissão de Davi. E quantos hoje, hein, que às vezes querem apontar para Davi? E quantos Davi de Deus tem hoje nas nossas igrejas? Só recebendo acusação. E às vezes, na maioria das vezes, aqueles que acusam, a trave está atravessada no olho deles e eles querem tirar o cisco que está nos nossos olhos. Mas vamos lá. Aquele homem chamado segundo o coração de Deus era um verdadeiro adorador. E você vai encontrar registrado alguns momentos onde Davi dedilhava a sua harpa e adorava a Deus. Tanto é que quando o espírito maligno tomava posse de Saul, a única maneira de Saul ser liberto era quando Davi tocava. Então significa que existia algo de Deus ali. Existia uma adoração plena, perfeita ali, naquele dedilhar da sua harpa. E tá resistindo. Eu quero deixar o versículo para você. 1 Crônicas 16, 4. E a Bíblia diz, no Evangelho de Cristo escrito por João, capítulo 4, versículo 23, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Está dando para entender aí o porquê que Deus chama Davi de homem segundo o meu coração? Mas vamos lá, vamos para adiante. Davi, ele era amigo de Deus, companheiro de Deus. Mas como assim? Leia o Salmo de número 89, versículo 20, e você vai ver a intimidade de Davi com Deus. Na verdade, meu irmão, minha irmã, quando nós temos o Espírito de Deus em nossa vida, nós temos Deus em nós temos Cristo em nós. E se nós temos essa intimidade, essa comunhão com Deus, eu acredito que isso é o bastante para nós prosseguirmos firmes e fortes na presença desse Deus. E eu quero ler este versículo 89 de Salmos, o verso 20. Eu vou procurar aqui Salmo 89, 20, e eu quero ler para você esse verso onde fala acerca da comunhão que Davi tinha. 89, verso 20. Olha o que diz aqui: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Se você ler o livro do profeta Ezequiel, você vai encontrar Deus falando que buscou dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante ele e por toda a terra, mas não achei. Deus não achou. Outro versículo vai dizer: não há um justo sequer, todos pecaram e se extraviaram e juntamente se fizeram inútil. Outro versículo vai dizer assim: olha, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A palavra destituído significa separado, mas esse texto está dizendo que Deus achou a Davi. Se fosse eu, se fosse você, diante de tantos fracassos, tanta coisa que Davi aprontou, você escolheria Davi? Agora chamo a atenção para você, para mim, para nós. Diante de tantas coisas que nós, outrora, quando ainda não tínhamos essa intimidade com Deus, estávamos no mundo, praticando tudo quanto é coisa que Ele oferece. Será que o homem escolheria você? Eu escolheria você? Será que alguém escolheria a mim? Então eu fecho o vídeo dizendo: o teu Deus te ama. Esse Deus maravilhoso escolheu você. Você é o instrumento de Deus na terra. Creia. As pessoas podem discriminar, desprezar, olhar de cima para baixo, não dar valor nenhum, mas Deus te escolheu. Deus é contigo, Ele é na tua vida. Deixa Deus te usar. Adore a Ele em espírito e em verdade. Porque assim como Deus
escolhe aqueles que nós naturalmente ou normalmente não escolheríamos, Deus também escolheu a você, porque Ele conhece a sinceridade do teu coração.